Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Diogo Ivo. No vídeo de hoje você irá aprender sobre associação de resistores. Você irá aprender quais são os tipos de associação de resistores que nós temos, como você identifica cada associação. Eu vou te mostrar palavras-chave que você irá associar e rápido irá identificar cada associação. Você aprenderá também o que é resistência equivalente. Fica comigo, não troca de canal. O primeiro conceito, pessoal, que nós iremos trabalhar é o conceito de resistor, que é um componente eletrônico e a sua finalidade é basicamente limitar o fluxo de corrente elétrica em um determinado circuito. Outro conceito que nós iremos trabalhar é o conceito de associação de resistores, que é uma reunião de dois ou mais resistores em um circuito elétrico. E o símbolo que eu trago para vocês é esse aqui, tá, pessoal? Para a gente se familiarizar com ele, que nós vamos trabalhar muito quando formos falar de associação de resistores. Nós veremos muito esse símbolo aqui do resistor. Existem três tipos básicos de associação de resistores: associação em série, associação em paralelo e associação mista. Aqui, pessoal, eu trago a nossa primeira associação de resistores, que é a associação de resistores em série. E para representar essa associação, eu trago aqui o nosso primeiro circuitinho. Observa como ele tem aqui uma fonte e nós temos esses três resistores, R1, R2 e R3. Observa como eles estão aqui organizados. Eles têm uma ordem, uma sequência, um após o outro. Observa, R1, o R2 e o R3. Outra característica desse tipo de associação de resistores em série é que ele tem apenas um caminho para a circulação da corrente elétrica nos terminais. Observa aqui, como você pode estar vendo, só tem um caminho para a corrente circular nesse circuito, tá? São essas maneiras que vocês têm para identificar a associação de resistores em série. E a nossa primeira fórmula que nós iremos trabalhar é a da resistência equivalente, que nada mais é um valor de resistência que vai substituir esses três resistores do nosso circuito. É um valor que a gente vai encontrar que vai substituir o R1, o R2 e o R3. E como nós achamos a resistência equivalente? Somando todas as resistências do nosso circuito. Nós somamos o R1 com o R2 e com o R3. Aí nós achamos a resistência equivalente. Uma outra formulazinha importante nesse tipo de associação de resistores em série é a corrente elétrica. E nesse circuito de associação em série, ela é praticamente a mesma corrente nos resistores. A corrente total ela é igual ao I1, que é igual ao I2, que é igual ao I3. Ou seja, ela é praticamente a mesma que passa no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3, tá? É praticamente a mesma. Uma outra fórmula importante para nossos cálculos na associação de resistores em série é a tensão elétrica, representada aqui pela letra E. E o E total ela é a soma de todas as tensões do nosso circuito. Ela é a soma do E1, que é a tensão do nosso resistor 1, mais a tensão elétrica do nosso resistor 2, mais a tensão elétrica do nosso resistor 3. Aqui ao lado, pegando a nossa primeira lei de Ohm, nós podemos deduzir essa fórmula em outra fórmula. Você concorda comigo que a tensão elétrica ela é a resistência vezes a corrente?
Então, essa nossa fórmula também pode ser representada dessa maneira. O E total ela é igual a resistência vezes a corrente. Pegando aqui o nosso circuito como referência, ela é a resistência do resistor 1 vezes a corrente no resistor 1 mais a resistência elétrica no nosso resistor 2 vezes a sua corrente, o I2, mais a resistência no resistor 3 vezes a corrente. Agora, pessoal, observe que vamos falar sobre a associação de resistores em paralelo. Para exemplificar essa associação de resistores em paralelo, eu trago aqui o nosso circuito. Nós temos aqui a nossa fonte e os nossos resistores, o R1 e o R2. Observa nesse circuito em paralelo como é que eles estão disponíveis. Um ao lado do outro, na mesma direção. E vocês concordam comigo que eles têm até uma certa semelhança. Uma outra característica, uma outra forma de você identificar esse circuito em paralelo é que ele tem mais de um caminho para a circulação da nossa corrente elétrica. Se observa aqui que tem um caminho aqui que passa pelo resistor 1 e um outro caminho que passa pelo nosso resistor 2. Nesse nosso exemplo, nós temos dois caminhos, um que passa pelo R1 e um outro que passa pelo R2. Essas são as maneiras que nós temos para estar identificando a associação de resistores em paralelo. E eu trago aqui a nossa fórmula, a primeira fórmula para a gente estar calculando, que é a nossa resistência equivalente. Observe aqui como é que ela é para o resistor em paralelo, como é que nós vamos achar ela. Nós vamos usar uma ferramenta matemática chamada de produto pela soma, onde a gente vai pegar aqui o resistor 1, a resistência 1, multiplicar ela pela resistência 2, nós vamos dividir e nós vamos somar aqui a resistência 1 mais a resistência 2. Resolvendo essa equação matemática, nós achamos a nossa resistência equivalente para os nossos circuitos em paralelo. Uma outra forma importante é a tensão total. Observe que aqui para o circuito em paralelo, ela é praticamente a mesma em cada um dos nossos resistores. Ela é igual ao E1, que é igual ao E2. O que quer dizer isso? Que a tensão elétrica no resistor 1 ela é praticamente igual à resistência, à tensão que passa aqui no resistor 2. Elas são praticamente as mesmas tensões. Uma outra equação muito importante para nós aprendermos no circuito em paralelo é o cálculo da corrente total. E para nós acharmos a corrente total, nós vamos pegar aqui e somar todas as correntes do nosso circuito. Ou seja, nós vamos pegar a corrente que passa aqui nesse resistor 1, corrente elétrica que passa no resistor 1, e somar ela com a corrente elétrica que passa nesse resistor 2. Daí nós vamos achar a nossa corrente total. Pegando aqui a nossa primeira lei de Ohm, nós podemos deduzir essa fórmula e uma outra fórmula. Você concorda comigo que a corrente elétrica ela é a tensão dividida pela resistência? Com isso, deduzindo essa primeira lei de Ohm, nós temos aqui embaixo uma outra equaçãozinha para nós resolvermos o circuito em paralelo, onde nós temos aqui a tensão elétrica que passa aqui no resistor 1 dividido pela sua resistência. Aí nós somamos ela a tensão elétrica que passa aqui no resistor 2 dividido pela resistência dele, do resistor 2.
Aí nós resolvemos essa equação matemática e achamos a corrente total. Observe, pessoal, que nós temos dentro da associação de resistores em paralelo um caso particular. Eu trago aqui para vocês novamente o nosso circuitinho aqui, tá? Nós temos nossa fonte de alimentação e dois resistores, R1 e R2. Eles estão em paralelo, tá? O R1 está paralelo ao R2. Observa assim a seguinte situação, que você tem esse circuitinho e o R1 tem o mesmo valor de resistência do R2. Nesse caso, nós podemos resolver ele através da seguinte equação. Você vai achar a resistência equivalente desse circuito, resolvendo assim. Você vai pegar esse valor de resistência, aqui representado pelo R, esse valor de resistência que é igual a eles, que é igual ao R1, que é igual ao R2, o valor de resistência deles é o mesmo, tá? É o mesmo valor de resistência do R1 é do R2. Você vai pegar esse valor, vai colocar aqui aonde está esse R maiúsculo e vai dividir pelo número de resistores. No nosso circuito aqui em paralelo de exemplo, nós temos o R1 e o R2. Então nós temos dois resistores. Você vai pegar o número 2, que é a quantidade de resistores do nosso circuito, e colocar aqui nessa fórmula. Como exemplo, para exemplificar essa fórmula, vamos supor que o R1 tem o valor de 2 ohms, e o R2 também tem o valor de 2 ohms, é o mesmo valor de resistência. Então você só vai pegar esse 2 ohms e colocar aqui onde está esse R maiúsculo. Onde está o R maiúsculo, você vai dizer que é 2 ohms e vai dividir esse 2 ohms pelo número de resistores do nosso circuito. No caso, é o R1 e o R2. São dois resistores em paralelo. São dois resistores em paralelo. Aí resolvendo, fica 2 dividido por 2. A nossa resistência equivalente, ela fica valendo de 1 ohm. 1 ohm. Essa fórmula que eu estou trazendo para vocês, ela é uma forma de viabilizar, de você resolver de forma rápida a resistência equivalente, no caso de você ter vários resistores com o mesmo valor de resistência. Ela só vale para resistores com o mesmo valor na associação em paralelo. Você pode agilizar a resolução através dessa fórmula aqui, tá? Pessoal, nós vamos falar agora da associação de resistores mista, tá? Na associação mista, você tem uma combinação das associações série e da associação em paralelo. E a resolução dos circuitos na associação mista obedece à forma de resolver que nós vimos anteriormente, utilizando as fórmulas das associações série e paralelo, tá? E a estratégia que nós temos para trabalhar na associação mista é dividir a associação em pequenas partes, para que nós possamos calcular elas como se fossem as associações série ou paralelas, tá? Observa aqui no nosso circuito exemplo que nós temos 4 resistores: o R1, o R2, o R3 e o R4. O R2 e o R3, eles estão em paralelo. Para resolver esse circuito, você vai ter que resolver, se for pegar para resolver inicialmente o R2 e o R3, você vai resolver como se fosse uma associação em paralelo. Aí o valor da resistência equivalente que você achar, você vai somar com R1 e R4. Com isso você acha a resistência equivalente desse circuitinho aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer um vídeo para exemplificar melhor, de forma prática, esses cálculos da associação de resistores mistos, tá? Mas tenha em mente que para trabalhar com associação de resistores mistos, você vai ter que mesclar o conhecimento
adquirido nas duas outras associações anterior para você resolver, tá? Associações em série e associações em paralelo. E a estratégia é dividir essa associação mista, né? O máximo de partes menores para a gente ficar mais fácil para a gente poder trabalhar, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.